Gente, parei aqui num cantinho porque a notícia do dia é a chegada do Moro ao Brasil para filiação no Podemos. Ai, que me interessa isso? Para e assiste, porque ai, mas eu não gosto de política. Gente, quando a gente reclama do preço do arroz, do preço do feijão, do preço da gasolina, a gente está fazendo política, né? Só que existe a política com P maiúsculo e a política com P minúsculo. Então escuta o que eu vou te falar, que é importante para te saber, tá? O Moro chegou e eu tenho umas coisinhas para te contar que são de bastidores, né? Dessa situação aí da terceira via. Nossa, delação do Roberto Jefferson, a coisa tá pipocando em Brasília. O desembarque dele, ele já foi bastante hostilizado, né? Como é de se esperar, né? Ele é uma pessoa que é odiada por uns, amada por outros, certo? Foi herói, virou traidor. Inclusive tem um post meu no Facebook, onde eu falo lá quando ele pediu a demissão dele do governo Bolsonaro. O que iria acontecer. Naquele mesmo dia eu postei. Então quem acompanha aí sabe do que eu tô falando. Só que ele já chegou apanhando, o que de certa forma é uma coisa muito boa. Porque se batem numa pessoa é porque tem medo dessa pessoa, certo? Bom, mas é o seguinte, ele chegou acompanhado da presidente do Podemos. E o Moro, ele é um cara muito visto com a sua palavra, né? Ele não fica flertando com vários partidos. E no dia 10, agora de novembro, ele vai se filiar ao Podemos. E isso significa o quê? O start da campanha política dele, certo? A presidência da República. Então, o que está acontecendo? Existe uma polarização muito grande entre Bolsonaro e Lula, extrema-direita e extrema-esquerda. Aí vocês devem estar ouvindo falar aí muito de terceira via. O que está combinado de forma tácita, né? Sem que isso seja tão espalhado. Ai, mas como é que tu sabe dessas coisas? Bom, é que nem naqueles filmes, né? Eu conheço um cara, isso eu sempre quis dizer, mas não é de hoje que eu tô na política, gente, é de muitos anos, tá? Muitos anos. Então, o apoio dessa terceira via, né, os partidos, eles vão ir, claro, de acordo com os seus, vamos dizer, propósitos, porque em nenhum partido tu vai ter 100% de concordância, né? Mas o acordo é que dependendo das pesquisas, né, de intenções de voto, que todos possam ir para essa terceira via, né, e apoiar este candidato, certo? Quanto ao Lula e o Bolsonaro, eles vão ficar se atacando porque um precisa do outro nas suas candidaturas, ok? Então isso é muito importante. As eleições de 22 vão ser... Nossa, vai ser, assim, algo extraordinário. Então, essa coisa da eleição para cargo executivo não é uma coisa pra gente pequena, né? E aí, você tem que pensar bem atenção. E não só quem você vota para executivo, governador, prefeito, presidente, mas quem você coloca lá no legislativo. Me conta aí se tu sabe quem tu votou para vereador, deputado federal, deputado estadual, senador nas últimas eleições. Me conta. Então, tá vendo como é importante tu assistir esse vídeo? Mas eu tenho mais coisa ainda para te contar. A questão do Podemos, tá? Poderia haver uma aliança, certo? Entre os dois partidos que se fundiram. Não esqueçam que nós temos dois partidos que se fundiram. Não esqueçam que o DEM, ele se fundiu com o PSL. O PSL e o DEM formaram a União Brasil. Virou um partido gigante, com muito tempo de televisão e muito dinheiro. O PSL era o partido que elegeu o atual presidente da República, ok? E o presidente da União pelo Brasil, Luciano Bivar, que era o presidente do PSL, se mantém na presidência da União, né, do Brasil, e eles falam a público que vão ter candidato próprio. Inclusive, eles têm excelentes nomes
para concorrer à presidência da República, como o Caiado, enfim. Mas o Moro já tem agendado uma reunião com deputados da União pelo Brasil, né? Que se fundiu ao DEM, como coisa aí para acontecer. Enquanto isso, o presidente da República, o atual presidente da República, está flertando aí com vários partidos para ver o que acontece. Nesse meio tempo, o que está acontecendo? O Roberto Jefferson rompeu com Bolsonaro e aí vai sair uma delação que já está começando a ser alinhavada. E o Roberto Jefferson sabe de muita coisa. Só que, obviamente, ele só fala quando é traído. Quando ele denunciou o mensalão porque ele não recebeu o que ele tinha para receber. E agora ele continua lá e ele rachou com o Bolsonaro e vai falar, o que vai ser ótimo para nós. Bom, ele falar o que ele sabe, né? Tem que falar. E ainda estão ressuscitando o caso Adélio. Então, estão ressuscitando o caso Adélio por quê? Né? Porque aquela coisa horrível, abominável, condenável que aconteceu nas eleições de 2018, que foi a facada, né? Porque isso aí é um dano, né? Mas, independentemente do dano que causou, isso ajudou e muito a eleição, e todo mundo sabe disso. Só que as investigações demonstraram que ele agiu sozinho, né? Enfim, mas tudo bem, que se investigue, e muitas investigações acabam com o tempo mostrando que não era bem assim como foi a conclusão da polícia, né? Então, tudo bem que se investigue, mas também está sendo levantado. Só que o grande... Então, enquanto de um lado se levanta o atentado ao candidato a presidente da República na época, né? Hoje presidente Jair Bolsonaro, também se traz à tona toda a Lava Jato e todos os vetos e tudo o que aconteceu. Então, os debates, meus amigos, vão pegar fogo, Brasília já está explodindo, né? E cada vez mais a gente precisa acompanhar e muito bem esse cenário. Os candidatos são muitos, a gente tem aí Dória e Leite pelos tucanos, né? Querendo as suas vagas. Enfim, o próprio Podemos, não se sabe se o Moro vai realmente a uma campanha presidencial. O que se tem de confirmado é a filiação dele. E ele deve gostar muito do Brasil, né? Porque vamos e convenhamos. Ele foi aqui hostilizado, criticado, perseguido, trabalhando numa boa, numa empresa de grande renome. E aí, de repente, ele tá voltando pro Brasil, né? Só que muita gente aposta que na tranquilidade dele, que ele tem, e na própria palavra, né, que ele sempre cumpriu, que ele é uma boa alternativa, tá? Pelo menos que seja para trazer para o debate todos os vetos, os cancelamentos da Lava Jato, as perseguições que ocorreram, né? Aqueles profissionais que trabalharam na Lava Jato. Então, tá se polarizando. E o Moro dentro desse debate é importante. Mas, de confirmado, é só a filiação. Até porque o Moro nem poderia se declarar um pré-candidato à presidência da República, porque nem está na época, certo? E isso é um outro acordo, tá? Que tem a ver com o acordo que eu falei lá atrás. Ninguém vai começar a ficar fazendo campanha e etc e tal. E aí, tá combinado isso, né, de uma forma tácita, assim, entre eles, de que eles não vão ficar fazendo campanha pra cá e pra lá, pra cá e pra lá, né, mesmo que não seja, na verdade não é uma campanha, até porque não pode, né, mas que eles vão aguardar exatamente para ver qual é o candidato que tá melhor nessas pesquisas, certo? Então, não pode se considerar o Moro ainda pré-candidato. Legalmente não, porque não tá nem no prazo. Mas a filiação dele, como eu disse, já é um pontapé, alguma coisa vai acontecer. Se ele não for para uma campanha presidencial, talvez o Senado ou algo do gênero, mas que ele não viria, né, dos Estados Unidos, tá? Que ele estava bem tranquilo para um país que ele foi criticado, hostilizado, que derrubaram o nome dele, que ele sofreu processos, inclusive, aqui nesse país,
E a troco de nada, né, gente? Tá? Então a gente tem aí Roberto Jefferson, Adélio, né? Mais investigações, e isso aí vai bombar nas redes sociais, né? Porque essa notícia não foi nem dada pelo tribunal, que mandou seguir, né? Continuar as investigações. Essa notícia foi dada por sites de apoio ao governo, tá? Então é algo que vai vir à tona para se deitar e rolar nessa campanha. A Lava Jato. Ah, e o Lula. Ah, mas só um pouquinho, os processos dele foram anulados e agora como é que fica? O Lula pode concorrer, tá? Porque não é que o que aconteceu com ele foi anulado, certo? Como é que eu vou explicar para vocês? Não é simplesmente que zerou tudo com relação aos fatos. Mas aí ele deixou, né, de ser réu. Só que esses processos vão ser reabertos. O que os advogados estão fazendo é ganhar tempo, obviamente, para uma prescrição. E é por isso que se modificou, né, algumas leis, que eu não vou adentrar aqui, mas que vocês têm que acompanhar, né? Inclusive a PEC aí que tá acabando com o concurso público, que procura acabar com o concurso público, então aí os concurseiros têm que estar atento. Então é isso, tá, gente? Então eu tô aí dando uns bastidores para vocês da chegada do Moro, e daqui a uma semana ele é oficialmente filiado ao Podemos, porque ele deu a palavra dele, e o Moro, goste ou não dele, ele é alguém que cumpre o que ele fala, né? E desde então, nessa situação da política, de que partido ele iria, o que iria acontecer, né? Enfim, ele sempre foi falado do Podemos, e ele se aproximou muito do Podemos, tá? Mais uma informação aqui para vocês. Quando ainda ministro da Justiça e Segurança Pública, para conversar sobre o pacote anticrime, né? Então essa que foi a aproximação, que acabou sendo vetado ali vários artigos, né, pelo Bolsonaro, e que, na minha opinião, né, restaram exatamente na soltura do Lula, porque o Bolsonaro precisa do Lula e o Lula precisa do Bolsonaro. Então, gente, esses são os bastidores, para vocês ficarem ligados no que tá acontecendo. Aí, mas tu acha que o Bolsonaro soltou o Lula? Não tô dizendo isso, eu tô dizendo que ele vetou, né, a prisão em segunda instância, que o país inteiro tava na rua. E no momento que isso aconteceu, tá, aquele recurso que tava ali para ser julgado, certo, foi julgado procedente pro Lula. E enquanto a Lava Jato tava pipocando, não era um ambiente político para que isso acontecesse. Tá? Já tinha falado para vocês que não ia ter impeachment, que a única chance era o TSE anular a chapa, que não vai acontecer. Então Bolsonaro vem se equilibrando. Se equilibrou com o caso Queiroz, se equilibrou com o TSE, se equilibrou com a questão do impeachment, fez acordos com o Centrão, na verdade, e hoje ele tá acuado. Essa é a verdade. Gostem ou não gostem, ele é acuado, ele está acuado. Né? Ele não tem mais muito o que fazer. Talvez para ele uma alternativa seja realmente tentar o Senado, né? Ah, e mais uma para vocês, né? Alan dos Santos continua nos Estados Unidos, desafiando o STF. E uma coisa, gente, assim, certa no direito, né, internacional, mas principalmente nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos levam muito a sério isso, a questão da imigração. E você mentir para a imigração é a coisa mais grave que pode ter. Se fosse qualquer um de nós, já estava algemado e aí colocado num avião, e a gente voltaria ao Brasil rapidamente, né? Nós, pessoas comuns, né? Certo? Lá, quer dizer, não precisaria nem da ordem do Alexandre de Moraes, tá? Nem avisar a Interpol, a ordem de exportação, de deportação dele, nem ordem, nem aviso para a Interpol, porque qualquer um de nós que estivesse com visto vencido, a imigração ia lá e ia pegar.
Com ele, não, né? Até tem um vídeo aí pela internet rolando, enfim, dele dirigindo e fazendo uns pensamentos, assim, ele mesmo se auto-narrando, dizendo que ele não vai ficar calado, etc e tal. Então, assim, ó, as coisas estão pipocando. E, além disso tudo, CPI da Covid, que terminou, isso vocês já sabem, né, o seu relatório, e já entregou o relatório, e ainda busca, tá, uma maneira que o Procurador-Geral da República realmente tome as atitudes que tem que tomar. Só que a gente não pode esquecer que ele quer uma vaga no STF, certo? E quem indica é o presidente da República, né? Porque o outro indicado parece não tá vingando muito, né? Então, gente, houve um indiciamento do presidente da República, né, de mais outras 66 pessoas, se eu não estou enganada, né, por vários crimes. Inclusive, eu fiz um vídeo que as pessoas estavam saindo na rua falando, genocida, genocida. Por genocídio, tá? Nem no Tribunal Penal Internacional Bolsonaro vai ser condenado, porque genocídio é uma outra coisa, é um outro significado, e é algo que, dentro do direito penal, tem que tipificar, certo? Crime contra a humanidade é uma coisa. Tanto que eles, né, se deram conta disso, né, pela própria assessoria jurídica, né, que obviamente deve ter aconselhado, se for pelo genocídio não vai rolar, certo? Não vai rolar, porque a definição de genocídio é outra. Tem um vídeo meu aí falando sobre isso. Dá uma procurada ali e assiste que tá bem explicadinho ali para vocês saberem né, as definições, ok? Além desses nomes que eu citei, ainda a gente tem a Semineto, tá? Então, a filiação do Moro, ela representa uma coisa muito importante, porque as cartas começaram a ser embaralhadas hoje. E o jogo começa dia 10, porque até então estava todo mundo quieto e esperando o que ia acontecer com relação ao Moro. E agora todo mundo vai ter que criar uma estratégia se vai bater ou não. Mas todos precisam, tanto quanto o Bolsonaro precisa do Lula, todos os candidatos de terceira via precisam do Moro neste jogo, para trazer de volta tudo o que aconteceu em 2018. Né? Porque a CPI da Covid já deu muita coisa contra o Bolsonaro, né? Tem o caso Queiroz, tem, né, uma série de coisas, e a questão da Lava Jato pega o quê? Pega a esquerda, né? E muitos partidos políticos, porque é muito difícil ter hoje algum partido político que não tenha tido alguém envolvido dentro da Lava Jato. Então vocês conseguem compreender a ideia do que está acontecendo, desse jogo político e o quanto foi importante, hoje é um marco, né? Porque hoje o baralho começa a ser embaralhado para as eleições de 2022. Fica atento porque esse aqui é o nosso país e a gente precisa consertar muita coisa. Eu fico por aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo.